Oi, gente, se você puder, por favor, abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos começar o capítulo. Boa noite a todos vocês. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe abundantemente, que Ele nos lave com o seu sangue sagrado e puro, nos limpando de todo o mal, para que nós possamos receber as suas bênçãos e viver de acordo com a sua palavra, pedindo também sabedoria para entendermos e aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Bem-aventurado é aquele que obedece o Senhor e que anda em seus caminhos. Amém. Hoje é dia de João e o título que eu escolhi é Por que Jesus pediu água à mulher samaritana? Antes de começar o vídeo, eu quero avisar novamente que no sábado nós vamos partir o pão, nós vamos fazer uma ceia muito humilde do Senhor, e aí tem muitas pessoas que fazem isso nas suas igrejas com o pão não fermentado, ou pão de ázimo. Eu quero tirar um momentinho para dar a receita desse pão. É muito fácil de fazer, mais fácil que o outro pão convencional. E eu vou dar a receita. Quem quiser fazer o pão de ázimo é bem-vindo. Veja que eu anunciei que qualquer pão é bem-vindo, bolacha, suco, o vinho, a colher de sopa, e eu mantenho isso. Porque veja que as pessoas vão pela tradição judaica. Jesus era um judeu, a tradição judaica era a época da Páscoa e tudo mais. Mas a Santa Ceia não foi exatamente no dia da Páscoa. E outra coisa é que Jesus não seguia as tradições da sinagoga local, não. Jesus veio para trazer a boa nova, algo muito diferente daquilo que os judeus estavam fazendo naquela época. E na Bíblia, quando Jesus parte o pão, ele diz pão. Ele não vai dizer que é o pão de ázimo, que é o pão sem fermento, ele não vai dizer isso. Então eu acho que está aberto para nós. Isso é uma simbologia. E o valor do partir do pão não está na simbologia. A gente tem que entender o que é que significa, a gente tem que pensar no passado, no futuro e tudo mais, mas a gente não vai ficar agarrado em simbologia, porque se a gente estiver agarrado em simbologia, a gente vai fazer como muitas religiões fazem, decora lá um texto para fazer a ceia do Senhor, e esse texto é recitado o tempo todo. Não é uma coisa do coração, não é uma coisa que você vai falar com Jesus particularmente e tudo mais. Então nós somos contra o ritual, mas nós queremos algo espontâneo, algo que sai do coração, uma conversa com Jesus. É isso que nós vamos fazer aqui. O pão de ázimo, a receita está aí na tela para vocês. Os ingredientes: 1 xícara de farinha multiuso, 1/3 de xícara de óleo vegetal, 1/8 de xícara de sal e 1/3 de xícara de água. Isso aí eu imagino que dá para uma família, mas se você está sozinha, você divide essa receita da maneira que quiser para fazer o pão. Aí é simples, gente, é só amassar, fazer as bolinhas, aí achata fazendo discos e coloca no forno para assar 220 graus, untando a forma. Quem tem o papel amanteigado põe, quem não tem só unta a forma, é muito fácil. Então está aberto. Se você quiser o pão de ázimo, você pode assar um. Se você quiser pão comum, bolacha, qualquer coisa. Não se preocupe em copiar agora a receita, porque eu vou deixar aí na descrição aí embaixo. Depois do vídeo você pode ir na descrição e apenas copiar e mandar no seu e-mail. Então vamos rapidinho à palavra de Deus e depois nós retornaremos com João. Leitura de João 4, versículos de 1 a 9. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos.
Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Versículos de 1 a 3 vai falar sobre aquilo que nós já explicamos no outro vídeo, sobre o batismo que os apóstolos no começo estavam batizando, o batismo de João Batista. Jesus também passou um tempo batizando, porque Jesus queria apoiar João Batista, mostrar que João Batista estava correto, que ele não estava eliminando o batismo de João Batista, porque o arrependimento ainda é necessário para o batismo de Cristo. E daí diz que ele deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. O clima estava ficando difícil na Judéia, porque os judeus começaram a ressentir que os apóstolos estavam fazendo o batismo. E não era hora de Jesus entrar em conflito com eles, então Jesus mudou para a Galiléia. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Atos 2, versículo 41. No caminho, teve de passar por Samaria. Vocês ouviram aí que no caminho ele teve de passar por Samaria. A palavra teve, Jesus não tinha que passar pela Samaria. Tinha outras rotas pelo Jordão, outras rotas que ele poderia ir, mais longa, porque a rota pela Samaria era mais curta. Aí não está dizendo se era uma providência divina para ele encontrar essa mulher samaritana, o que eu acredito que era, ou se era apenas para encurtar o caminho. Essa rota pela Samaria era uma rota muito perigosa, mas muito perigosa mesmo, porque os judeus não gostavam dos samaritanos e armavam emboscadas para eles. E daí eu não sei se os samaritanos também faziam isso, só sei que havia muitos roubos, as pessoas eram atacadas e outras coisas nessa rota. E Jesus disse que ele teve que ir pela Samaria. Os judeus não gostavam dos samaritanos porque eles estudavam a lei do Torá. E com a lei do Torá, eles juntavam muitas crendices e fizeram a própria religião deles. E houve uma época que os samaritanos construíram o seu próprio templo. Mas os judeus ficaram muito zangados com isso e queimaram o templo dos samaritanos. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. Muita coisa se passou nessa área e perto desse poço. Eu não vou entrar em detalhe por falta de tempo, mas se vocês irem na Bíblia, vocês vão encontrar sobre Siquém, que nós já estudamos em outros livros, que naquela época era a capital da Samaria. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Diz que Jesus estava cansado da longa caminhada, mais uma vez mostrando nesse cansaço que Jesus estava vivendo no corpo humano. Ele sentia tudo isso que nós sentimos, cansaço, dor, pavor, medo, tudo que nós sentimos, Jesus estava sentindo, porque ele estava no corpo humano, como deveria ser, sem nenhum mérito, mas como todos nós alojamos no corpo e passamos por certas coisas por causa do nosso corpo. E era meio-dia e veio a mulher samaritana. Veja que as mulheres daquela época,
elas iam ao poço bem cedinho ou no final da tarde, quando já estava quase a noitinha por causa do intenso calor da área. E as mulheres nunca andavam sozinhas. Aí o fato dessa mulher samaritana vir ao meio-dia no poço significa que ela era uma pessoa excluída socialmente. É uma pessoa que pela lei deles não podia andar junta com as outras mulheres e tudo mais. Naquela época, as leis concernentes à mulher eram muito pesadas, rigorosas. As mulheres tinham muito pouco direito. Hoje em dia, as mulheres vão nos shoppings, cinemas, restaurantes para encontrar alguém, não é? E os homens também, mas naquela época era muito diferente, porque as mulheres eram prometidas a alguém que elas nem conheciam. E muitas vezes essas mulheres conheciam esses homens a quem estavam prometidos lá na beira do poço. Porque os homens queriam ver as mulheres, achavam um jeitinho de, antes de ir para seus afazeres habituais, bem cedinho, eles vinham até o poço para ver aquela mulher que ele gostava. E da mesma forma, a mulher dava aquela olhadinha, aquela coisa, né? Aquela coisa bem diferente. E para vocês verem o quanto mudou, né? A mulher naquela época viviam cobertas, né? Cobertas, não podiam se mostrar, não podiam tocar no homem e tudo mais. Tinha muita lei. Às vezes a situação dessa mulher samaritana, sendo considerada uma mulher que causou vergonha social, às vezes é algo assim muito simples, como tocar alguém, tocar algo que era impuro e tudo mais. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Os apóstolos tinham ido a algum lugar para comprar comida, então Jesus estava sozinho ali quando a mulher samaritana apareceu. E Jesus pediu a ela que, por favor, lhe desse um pouco de água. Veja que atitude especial de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pedindo um favor a uma mulher que era considerada banida da sociedade. Um homem judeu não poderia falar com ela porque ela era banida. E tem outras leis judaicas, por exemplo, um rabino não poderia falar em público com a sua esposa, com a sua prima, irmãs, com ninguém que fosse mulher. Não em público, só dentro da casa. E veja que situação que Jesus Cristo estava criando ali, uma situação totalmente diferente. E nós vamos ver que é por isso que a mulher questionou nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Por aí nós percebemos que Jesus estava elevando a dignidade dessa mulher, a autoestima dela. E Jesus mostra também para a igreja que a exclusão de certos pecadores não é algo recomendado por Deus. Nunca excluir. A igreja não deve se misturar no pecado das pessoas, mas também não pode excluir, porque a pessoa tem que ter a oportunidade de se redimir. E isso nós aprendemos diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo nessa linda passagem aí da mulher samaritana. E aí vocês viram na leitura do versículo 9 o questionamento dessa mulher, porque era algo que era proibido na sociedade. E ela não entendeu como é que Jesus ousava de falar com ela se ela era uma mulher que ninguém falava com ela. Era excluída da sociedade. E a sinagoga tinha essas leis, os rabinos não poderiam se direcionar à mulher publicamente falando.
E os motivos eram simples. Era mulher e ela era samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos. Como eu já disse, havia animosidade entre eles. Um não falava com o outro, apesar de viverem nas proximidades, era algo que não acontecia. E isso também vai justificar o pedido de Jesus aos apóstolos, que Jesus, não sei se vocês se lembram, disse para os apóstolos irem primeiro às ovelhas perdidas de Israel. Vocês se lembram disso? Ouçam aí o que Jesus disse. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão, antes, às ovelhas perdidas do povo de Israel. Mateus 10, versículos 5 e 6. Infelizmente, eu tenho que cortar a parábola em pedaços por falta de tempo. Mas nós continuaremos na próxima semana, na graça de Deus. Muito obrigada por sua participação, muito obrigada por estar aqui, pelos comentários, por ter subscrito no nosso canal, pelos joinhas. Muito obrigada por você existir. Você é uma criatura maravilhosa, criação única e exclusiva de Deus. E seja qual for a situação em que você se encontra, boa ou ruim, lembre-se que Deus é Pai. Deus não abandona os seus filhos. Deus está sempre protegendo, guiando, abençoando. Deus é luz divina, fonte de paz, de harmonia, fonte de cura, de bênçãos para todos nós. Você acredita? Então vamos colocar todas as nossas cinzas aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele com certeza nos retornará em bênçãos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Boa noite pacífica e maravilhosa a todos vocês. Um dia cheio de grandes realizações, prosperidade e uma vida abundante na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em seu nome nós realizamos esse trabalho e nós oramos. Amém. Boa noite, meus irmãos.